Bem-vindos ao 5º episódio do Bússola de Paz, esse quadro que nós criamos para ajudar os pais, as mães, os cuidadores a terem um norte, né? Terem um pouco mais de segurança nas suas atitudes no dia a dia com as crianças, na sua orientação, no cuidado, né? Com relação aos comportamentos, sabendo aonde a gente quer chegar. Porque, gente, esse é o segredo de qualquer relacionamento, qualquer construção de um objetivo, qualquer processo educacional, é saber para onde eu quero ir. Porque se eu não sei para onde eu quero ir, não é que qualquer lugar tá bom, é que eu vou focar só no agora. É que eu vou focar só no comportamento imediato, só no bem-estar do adulto. Então, a gente precisa desse norte. E o Bússola de Paz foi criado para isso, para a gente conseguir dar um pouco mais de segurança, entendendo, então eu vou acabar indo para cá, se eu fizer isso, eu vou acabar indo para lá, né? Se eu tiver esse tipo de conduta, esse tipo de reação, se eu orientar a criança desse jeito ou daquele jeito, para onde eu vou acabar indo? Essa é a ideia do Bússola de Paz, trazer essa segurança científica, esse amparo mesmo de como hoje todos os estudos, as comprovações, né, tudo que pode nos dar suporte para a gente ir com segurança nas nossas buscas. Não tem método, não tem receita, não tem metodologia infalível, é realmente a gente entrar no que está por trás dos assuntos e na prática do dia a dia. Então a gente traz teorias muitas vezes lindas, mas daí, na prática, como é que eu faço? Essa é a ideia do Bússola de Paz, tá bom? Que bom que vocês já estão chegando. O Bússola de Paz também fica salvo. Todos os episódios estão salvos aqui no meu Insta e também aqui no YouTube, né? A gente já transmite ao vivo pelo YouTube, eu sou Andrade Oficial, e também fica salvo lá o Bússola de Paz. Esse é o 5º episódio e hoje a gente vai falar sobre bullying, da prevenção ao acolhimento do bullying. Gente, esse é um tema muito, mas muito, muito importante. Tá? E eu vou dizer para vocês assim que se os seus filhos, netos, e assim por diante, que tem uma avó aqui muito querida, não sofreram bullying ainda ou não fizeram bullying ainda, provavelmente, infelizmente, eles vão sofrer ou fazer. Por quê, gente? Por que o bullying é algo tão presente na vida das nossas crianças, dos nossos adolescentes? Por que é algo que acontece assim com tanta abundância, tão comum e tão normal? Infelizmente, na verdade, é uma normose, né? Normose são coisas que não devem ser normais, mas que as pessoas tratam como sendo normais, trazem para a normalidade. Não é normal, não é, faz parte, tá? Infelizmente, ainda faz, mas é para deixar de ser. É deixar, o nosso objetivo é que deixe de fazer parte da infância e da adolescência. Muitas vezes as pessoas olham e falam assim, a criança tem uma maldadezinha, né? A criança gosta de fazer o outro. Não é assim, nós vamos olhar o que a ciência diz por trás disso, o que a gente entende, o que está acontecendo no cérebro das crianças, por que isso está acontecendo, como, entendendo por que isso acontece, como que a gente pode prevenir isso, e depois que acontece, como que a gente pode lidar com isso, tá bom? Bullying, gente, é algo que provavelmente a grande maioria de nós passou ou fez na nossa infância, na nossa adolescência, e a gente não percebia, não reconhecia como bullying, porque era uma coisa super normal e natural. Né? É difícil hoje em dia a gente conversar e as histórias que vêm de adolescência, de juventude, etc., e a gente reconhecer, cara, eu fazia bullying. Ou eu sofria bullying. E para mim era tão normal isso acontecer sempre que, beleza, eu ficava chateada, mas fazer o quê? Fazia parte, dava risada junto, fingia que estava tudo bem. Que era uma estratégia para lidar com o bullying que a gente sofria. Tá? Mas o que é esse bullying, né? É quando a gente coloca o outro em situação de vergonha, em situação de humilhação, em exclusão, quando a gente faz o outro se sentir mal, para a gente se sentir de certa forma bem, para a gente dar risada, para a gente se divertir. Eu só tô brincando. Quantos e quantos falam isso? Tá todo mundo se divertindo, a gente só tá brincando, a gente só tá dando risada. A gente tá se sentindo bem a custas do outro sentir mal. Né? E aí esse bullying pode ir sim chegando em degraus maiores, virar conflitos, virar violência, virar agressividade e realmente virar uma perseguição, né? E a gente sabe
hoje, infelizmente, a grandíssima consequência do bullying, né? Assim, pode ir a extremos a ponto de suicídio infantil, de adolescente, né? Que, lógico, a gente não está falando só do bullying, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, do bullying escolar, né? Mas é esse lugar onde ou eu tenho que me colocar como mais forte sobre o outro, ou eu preciso me colocar. Minha cachorra parece que caiu ali na porta. Ou eu tenho que me colocar como o mais fraco, aceitar que eu sou mais fraco, aceitar o que vem, senão eu não sobrevivo. Eu não me vejo num lugar de igual com os outros. Eu preciso sempre estar. Ou eu sou mais forte aqui, ou eu sou mais fraco aqui. Eu sou mais forte aqui, ou eu sou mais fraco aqui. Eu preciso demonstrar isso para conseguir sobreviver nesse ambiente. Gente, alguma semelhança com a relação parental? Vamos começar por aí. Essa ideia do bullying tem a ver com um se colocar sobre mais forte, como mais forte sobre o outro. Demonstrar a sua força, o seu poder sobre o outro. Fazer se sentir bem, mostrando de alguma forma que ele é melhor, que ele pode, que ele tem mais habilidades, que ele tem mais. De qualquer forma, é fazer se sentir bem sobre o outro. Minha satisfação pessoal em detrimento do outro, sofrimento do outro. Não tem, para mim não faz sentido, não tem problema o que ele está passando. Para mim faz sentido o que eu estou trazendo, né? Eu preciso mostrar quem manda aqui. Eu preciso mostrar que ou é do meu jeito ou não vai ser do jeito dele. Eu preciso mostrar que não vem aí com esse jeitinho diferente, não, que aqui não cabe. Aqui é assim que tem que ser. Aqui nesse grupo que eu mando, ou nessa escola que eu sou o mais forte, tem que ser do jeito que eu gosto. O diferente aqui não tem espaço. Alguma semelhança, gente, com alguns estilos parentais? Ouso dizer, com 100% de certeza, que o bullying começa em casa. Se eu vou ser quem vai fazer o bullying ou quem vai sofrer o bullying, isso aqui começa em casa. Meu Deus, Alce, que absurdo. Meu filho não faz nada, ele é muito bonzinho. Só que as pessoas vêm e maltratam ele, xingam ele. E, gente, ele é muito bonzinho, ele não vai fazer nada, ele sofre bullying e vai dizer que isso começou em casa. Por que ele não consegue colocar os limites? Por que ele não consegue se colocar e não deixar as pessoas invadirem esses limites? Por que ele não consegue se defender? Por que ele não consegue ter força para dizer chega? Por que ele já é visto pelo outro como sendo aquele ali eu vou pegar? Por que com algumas crianças as pessoas não ousam fazer bullying? Sim, infelizmente, ou felizmente, porque daí a resolução também está em nossas mãos, começa em casa. Nós vamos falar sobre isso, tá bom? Então, o bullying acontece quando alguém ultrapassa o limite dos outros, né? O limite do respeito, o limite do espaço, o limite da sua intimidade, né? O limite físico, o limite psicológico. E esses estabelecimentos de limites são construídos e aprendidos, e esse estabelecimento de limites, de respeito ao limite do outro, é aprendido em casa, desde o nascimento da criança. Tá? Se eu não sei colocar o meu limite, ou não sei respeitar o limite do outro, eu aprendi isso em casa, ou com os meus cuidadores primários, né? É nesse lugar que eu aprendo isso. Como que isso acontece? Nós vamos falar agora, então, dessa prevenção, de como que isso acontece, para depois a gente falar de como a gente lida quando já está acontecendo, tá? Então, desde pequenininho, a criança nasce, e nesse nascimento da criança, ela tem o seu cérebro ainda muito imaturo. Muitas partes não estão formadas, tá? E aí ela vai formando essas partes do cérebro e suas formas de como viver no mundo. Então, ela aprende como viver no mundo na relação com os cuidadores. É nessa relação que ela aprende como funcionam as relações humanas, como viver no mundo, que papéis ele tem que desempenhar para ter as suas necessidades atendidas. Que necessidades são essas? Conhecimento básico para a gente falar de bullying. Todo mundo precisa se sentir visto, importante,
considerado e amado, para não conseguir fazer, e amado, para entender que ele vai sobreviver. Se eu não sou visto, se eu não sou importante, se eu não sou considerado em qualquer ambiente que eu estou, mas principalmente no meu nascimento, lá, né, com os meus cuidadores primários, a qualquer momento eu vou morrer. Essa é a crença do cérebro que vem pronto, que é um cérebro primitivo, a gente fala, né? Que é cérebro, a parte do cérebro ainda muito imatura, que é só instinto. Por que eu vou morrer, gente? Porque eu sou 100% dependente desses cuidadores. Se eu não me sinto importante, cuidado, em segurança, amado, a qualquer momento um predador vem e me pega. Vai faltar comida, vai faltar temperatura suficiente no meu corpo, vai faltar ritmo para eu sobreviver, vai faltar líquido, vai faltar segurança. Então, o meu cérebro aprende que ele precisa de tudo isso para sobreviver. E isso em qualquer ambiente. Mas, ponto muito importante para a gente falar de bullying, gente. Se eu me sinto importante, visto, considerado, amado, vou começar sempre por esse dedo, esqueço disso. Importante, visto, considerado e amado em casa, na hora que eu estou construindo o meu cérebro, na primeiríssima infância ali, de até 3 anos principalmente, 1 ano essencial, 2, 3, a gente fala que é a primeira infância até os 7, mas assim, quanto mais cedo isso for, certeza absoluta, isso vai sendo confirmado nos próximos anos, eu não preciso mais lutar por isso o resto da minha vida, porque já foi construída em mim a minha base de autoestima e confiança de que as relações são seguras, de que eu sou importante, de que eu sou amado, de que eu sou considerado, de que eu não vou ser deixado para trás, que tá tudo bem. A hora que eu tenho essa certeza construída na minha base, a gente fala que é a fundação da casa, eu posso construir o resto da minha casa com as relações, entendendo que essa relação não me faz bem. Essa relação me faz, aqui eu me sinto bem, aqui eu não me sinto, aqui eu posso ir, aqui eu não posso, eu não preciso aguentar isso aqui, porque eu já tenho essa base construída, que eu sou importante, que eu não preciso provar isso para ninguém, de que eu não preciso esperar elogios e aplausos de ninguém, por quê? Porque eu já sei que eu sou. A minha autoestima já foi ali, a fundação da casa já foi muito bem construída. E mesmo que alguma coisa bale ali, eu tenho para onde voltar, onde eu sei que eu tenho essa segurança, para analisar, para recompor, para ser visto, para ser ouvido, para eu trazer tudo que mora dentro de mim, todos os meus desafios, todas as minhas dificuldades, e elas vão ser acolhidas e vão me dar base e apoio para continuar, e assim por diante. Se eu não tenho isso construído, desde bebezinho, bebê nasceu, precisa de colo, precisa de muito alimento livre, né? Livre demanda, no sentido de sempre que ele precisar desse alimento, ele precisa estar disponível. Sempre que eu precisar desse adulto, ele precisa estar para mim, para construir essa base neuronal de que sim, eu estou seguro, eu estou bem para ser quem eu sou, com tudo que mora dentro de mim, e eu sempre vou ter apoio desses meus cuidadores, essa base para ajudar a desenvolver habilidades para lidar com os meus desafios, desenvolver habilidades para lidar com as minhas dificuldades, com as dificuldades que o mundo vai me trazer, mas eu tenho um lugar para voltar, eu tenho um lugar seguro para tudo isso. Eu não preciso me submeter à violência do outro, à agressividade do outro, à humilhação, a nada disso para pertencer a lugar nenhum, não preciso. Eu tenho um lugar onde eu já pertenço, com muita tranquilidade. Então, eu vou estabelecer limites, eu vou colocar esse espaço de segurança. E eu não vou nunca invadir um limite do outro, desrespeitar o outro, fazer ele sentir menos para eu me sentir mais, porque eu não preciso disso em nenhum outro lugar. Gente, isso é muito real. Eu tô falando de ciência, neurônios, formação de um cérebro, tá? Se eu não tenho isso nessa primeiríssima infância, se eu não tenho isso nessa infância, eu vou buscar isso em outros lugares para o resto da minha vida. Então, lá com as outras crianças, eu vou buscar mostrar que eu sou melhor, que eu sou mais importante, que eu sou mais forte, que eu sou isso, que eu sou aquilo, que eu sou sempre se colocando sobre o outro. Por quê? Porque eu ainda não entendi se eu sou importante mesmo. Eu ainda não entendi se eu sou visto mesmo. Eu ainda não entendi se eu sou amado mesmo. Eu preciso de aplausos. Eu preciso que mostrem que eu sou boa. Eu preciso que acreditem que eu sou tudo isso. Então eu vou lutar por isso. Nem que para isso o outro sofra. Aonde que eu aprendi isso?
Aonde que eu aprendi que para ter as minhas necessidades atendidas, o outro precisa sofrer ou pode sofrer? Quando a gente deixa uma criança chorando lá de bebezinho, ele está construindo as sinapses das relações. Como funcionam as relações humanas? E aí eu deixo ele chorando lá e falo: sinto muito, a mamãe precisa dormir. Fique quieto, papai quer ver jornal. Vai chorar lá no seu quarto. Eu quero um silêncio. Aonde que a gente aprende? Que para o outro sofrer, para eu ter minhas necessidades entendidas, está tudo bem, porque minha necessidade é verdadeira. Gente, é verdadeira necessidade daquela criança precisar ser o mais forte da turma para se sentir bem. É verdadeira necessidade daquela criança precisar ter motivos para os outros acharem ele engraçado, acharem ele bom, acharem ele melhor em alguma coisa. Ele tem necessidades reais, cerebrais para tudo isso, que não foram atendidas antes. E aí, como ele aprende? Como ele aprendeu a ter tudo isso nas relações com os pais? Como ele aprendeu que tudo bem usar isso quando você não sabe mais o que fazer? Tudo bem bater no amigo para mostrar que você é o mais forte? Ah, você vai ver quem manda aqui. Quando a gente usa a nossa força para colocar, você vai fazer o que eu quero que você faça. Aonde ele aprendeu isso? Aonde quem sofre o bullying aprendeu que não pode colocar os seus limites, porque senão é pior. É melhor eu me submeter ao mais forte. Hora de tomar banho. Ah, não quero. Vai tomar banho sim. Opa, é melhor eu tomar banho, mesmo que eu não queira. É melhor eu ficar quietinho. É melhor eu aguentar essa agressividade, senão vai ser pior. É melhor aguentar essa tiração de sarro, que muitas vezes a própria tiração de sarro é algo que acontece em casa também. Né? Vamos todo mundo aqui rir daquela roupa que ele escolheu. Nossa, que ridícula essa roupa, filha, não acredito. Quá, 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 quá. E a criança, putz, tinha escolhido, tava se sentindo bem com aquilo. Ah, mas meus pais estão rindo de mim, vou rir também, vou fingir que realmente foi engraçado. Quando a criança fala errado em casa, ou quando a criança tem um cabelo, gosta do cabelo, sei lá, despenteado. Eu não quero pentear meu cabelo. E aí os pais fazem bullying com essa criança. Eu não acredito que você vai assim, cabelo horrível. E a criança vai aprendendo que é assim que a gente se trata. É em casa, gente, que a gente cria um repertório. Desde bebezinho. É em casa que nós fazemos bullying com os nossos filhos, ou seja, mostramos para eles que tudo bem eles sofrerem para eu me sentir bem, para eu me sentir atendido. Tudo bem eles abrirem mão das necessidades deles para eu me sentir acolhido nas minhas necessidades, para eu me sentir mais forte. Não, ele precisa ver quem manda. Eu sei o que é melhor para ele e eu coloco sob qualquer custo. E uma criança que cresce sem se sentir importante, visto e considerado e vai buscar isso lá fora, provavelmente vai ser quem vai fazer bullying, vai tratar mal os outros. E provavelmente, se ele vem de um lar violento, onde ele apanha, é assim que ele vai fazer o bullying, é batendo. Se ele vem de um lar onde ele é humilhado, onde ele é colocado num lugar onde suas escolhas, o seu jeito, meu Deus, você é muito chorão. O seu jeito é criticado, ele vai fazer isso lá fora. Filho, onde se viu? Você tá muito afeminado. Ele vai fazer isso lá fora. Homem não fala assim? Mulher não se veste assim? Ela vai fazer isso lá fora. É em casa que começa o bullying. É em casa que ele aprende, para eu me sentir bem, tudo bem humilhar o outro. Para eu ter a minha vontade, o meu gosto atendido, tudo bem eu machucar o outro. A mãe, o pai que penteia o cabelo da criança, deixando ele doendo, né? Embaraçado, doendo e falando: você não quis que eu passasse condicionador, agora tem que doer. São as mesmas frases, gente, em outro contexto. Você não quis fazer o que eu mandei você fazer, agora você vai apanhar. São as mesmas frases em outro contexto. Então, muitas vezes, a criança que sofre bullying em casa e tem um temperamento mais quente, mais agressivo, ele vai ser quem vai fazer o bullying lá fora. E o pai e a mãe não percebem que estão fazendo bullying em casa. Porque a educação que a gente vem, onde o mais forte manda sobre o mais fraco, onde as necessidades dos mais fortes precisam ser atendidos, independente do que vai sofrer o mais fraco,
é perpetuada na educação tradicional, né, que a gente vem passando para os nossos filhos, e é isso que faz com que o bullying passe a ser normal. Não, gente, todo mundo sofre bullying. Não é para ser assim. É assim por causa da cultura que a gente vem, que a gente tem que mudar. O bullying é falta de respeito com o outro. Aonde que a criança aprende falta de respeito? Em casa. Tanto de colocar o seu limite do respeito, quanto de respeitar o limite do outro. Se a criança já tem um temperamento mais frio, mais submisso, e em casa ele aprende que é assim mesmo que ele sobrevive, eu tenho um pouquinho de amor, um pouquinho de colo, um pouquinho de acolhimento quando eu abro mão de todas as minhas necessidades e faço exatamente o que eles querem. Ai, eu fiz tudo o que eles quiseram hoje, no final eu ganhei um abraço gostoso. Eu fiz tudo o que eles quiseram. Eu abri mão de mim. Muitas vezes os pais falam assim, Alce, mas eu não faço bullying. Nossa, de jeito nenhum. Lá em casa é tudo, a gente tem uma rotina certinha, a gente cumpre a rotina, a gente se trata com respeito, a gente se trata com carinho o tempo todo. Não tem da onde o meu filho sofrer tanto bullying ou fazer o bullying na escola. Tratar com carinho, tratar com respeito não é só usar a amorosidade para fazer os nossos filhos fazerem o que a gente quer. A gente continua sendo autoritário. A gente continua mostrando, ensinando a criança que mesmo com a amorosidade, a gente precisa fazer o outro fazer o que a gente quer. Como assim, ó? Você está querendo me dizer que a criança pode fazer o que ela quer? Às vezes sim. Em algumas situações sim. Talvez em algumas situações ela pode usar a roupa que ela quer. Não é um lugar onde precisa ter uma beca porque é formal e tem regras, etc. E talvez ela possa ir com a roupa que ela quer. Mas daí, imagina, ela aí toda descombinando lá, vão falar o que de mim, né? Onde já se viu. Não, e aí eu vou lá e convenço com amorosidade. Nunca fui agressiva. Mas eu fiz a minha filha abrir mão do que ela quer para me agradar. Eu mostrei para minha filha que mesmo ela mostrando as vontades delas, os gostos delas, que legal, filha, mas você não vai fazer o que você quer aqui dentro. Eu ainda sou a mais forte. E a gente alimenta esse lugar do mais forte sobre o mais fraco. E aí nossos filhos que não sabem colocar seus limites lá, é porque eles não aprenderam a colocar seus limites em casa. Eles não aprenderam a dizer para os pais, eu não quero que você faça cosquinha em mim. Eu não quero, é meu corpo. Eu não quero que você penteie o meu cabelo. Pare, você está me machucando. Não fale assim comigo. Onde já se viu você falar assim com a sua mãe? Eu tô penteando o seu cabelo? Eu tô cuidando de você? Não, você está invadindo o corpo físico dela. Está doendo e ela disse pare. Se nesses pequenas relações do dia a dia em casa, a gente não aprende a colocar os nossos limites e a respeitar os limites dos outros. Como que eu aprendo a respeitar o limite de alguém, gente? Tendo os meus respeitados quando eu sou criança. Quando eu vivo na pele, quando eu vivo na pele, ele tá fazendo a comida aqui enquanto eu tô fazendo a live, que hoje a gente precisa fazer o almoço, e acho que ele esqueceu. Quando eu vivo na pele, eu sei fazer com o outro, tá? Então, se eu tenho os meus limites respeitados quando eu sou criança, eu nunca vou invadir o do outro. Ou se eu perceber que estou invadindo, ou quando ele me disser que eu estou invadindo, nossa, eu não tinha percebido. Porque muitas vezes realmente a gente não percebe, né? Então, o bullying, a prevenção do bullying vem de uma construção de relação respeitosa dentro de casa. E a relação respeitosa dentro de casa não é eu cobrar o respeito dos meus filhos. Não é. É eu ser exemplo de respeito para com eles. Eu te respeito. E por isso eu exijo que você me respeite. Eu não grito com você. Então eu não aceito que você grite comigo. Eu não bato em você. Eu não invado o seu limite físico. Então eu não aceito que você invada o meu. Filho, quando você tem raiva, você tem todo o direito e você tem que colocar essa raiva pra fora. Você tem todo o direito de sentir raiva. Você tá com muita raiva porque a mãe disse que você não pode ir lá. E eu entendo, dá muita raiva mesmo. Chute a bola, chute o João Bobo, bata na cama, grite no travesseiro, põe essa raiva pra fora de algum jeito, você tem todo o direito. Mas você não pode machucar a mamãe. Você não pode machucar ninguém, nem você mesmo, nem o ambiente. Uma criança que cresce desde pequenininho aprendendo que ela tem todo o direito de sentir raiva, que ela tem todo o direito de ficar agressiva, porque a agressividade é funcional, mas aonde eu vou pôr essa agressividade? Entendendo que nunca a gente pode machucar alguém,
machucar a nós mesmos ou o ambiente, destruir o ambiente, ela não faz bullying. Desde que ela também tem os seus limites e suas necessidades atendidas e respeitadas. Não é uma receita. Entende, gente? Não é uma receita. Ensine o seu filho a bater em algum lugar quando ele tiver raiva que ele nunca fará bullying. Não é só isso. Não é sobre isso. Pode ser que em casa ele nunca demonstre raiva, ele nunca demonstre agressividade, ele nunca coloque para fora, porque ele aprendeu, e na escola ele coloque. Porque em casa o cérebro dele já aprendeu que ele não tem esse espaço. Que para ele ser amado, visto e importante, ele precisa engolir. E aonde isso vai explodir? Aonde existem pessoas mais fracas que ele pode explodir? Porque lá em casa não pode, lá em casa ele é o mais fraco. Ele aprendeu já em casa que quem manda lá não é ele, então ele precisa arranjar um lugar para ele mandar. Porque a gente ensina a cultura do mandar e obedecer. Quando a gente entra num conceito de educação consciente, que é o conceito que todos nós temos igual valor, igual direito, a gente não ensina mais que a gente precisa de um espaço para mandar e um espaço para obedecer. A gente ensina que as relações precisam ser respeitosas, amorosas, todos precisam ter espaço para se colocar e que a gente não é obrigado a conviver e se relacionar com quem a gente não se dá bem. E a gente não precisa, tá? Forçar, por exemplo, que os irmãos têm que se dar bem, que você tem que conviver, que tudo bem, o seu irmão bate em você, mas ele te ama, por favor, aceite. Filhinho, ela é tua irmã, não bata nela, engula a sua raiva. É alimentar um bullying na escola, porque lá não vai ter ninguém onde eu me submeta uma autoridade ali na hora do lanche e eu posso colocar para fora o que eu não posso colocar em casa. Alson, então quer dizer que eu tenho que deixar meus filhos brigarem em casa e não se gostarem, etc. Você precisa deixar eles serem quem eles são e descobrirem o que mora dentro deles e como eles podem lidar com tudo isso de forma respeitosa. Eu não me dou bem com meu irmão. Tá tudo bem, filho. Ninguém é obrigado a se dar bem com todo mundo, não. Tá tudo bem, realmente. A sua personalidade com a dele é muito desafiante mesmo. Como que a gente pode fazer? Como que a gente pode estabelecer limites? O que vocês fazem que é gostoso ou não? E isso, gente, não precisa ser falado. As crianças, desde pequenininha, vocês vão trazendo esse respeito. Olha, quando ela tá brincando ali concentrada, ele sempre vem e atrapalha. Olha que interessante, ele não gosta muito, talvez, de ver. Vamos observar, mas enquanto ela estiver brincando, eu vou distrair ele em outra coisa, para respeitar o espaço dela. E não obrigá-lo. Segura a sua raiva, não atrapalhe ela. Onde já se viu? Gente, a gente precisa desconstruir. A gente precisa desconstruir o que a gente acredita por uma criança educada. A gente obrigar a criança, desde pequenininha, forçando, impondo, violentando seus limites, violentando suas emoções, não considerando, forçar tudo isso para ela ser educada em casa, a gente está alimentando cultura de bullying em outros ambientes. Porque nós estamos fazendo bullying com eles em casa. Não respeitar o jeito deles, as dificuldades deles, os desafios deles e impor o que a gente quer em nome de uma criança educada, em nome de uma educação, em nome de uma imagem aplaudida pela sociedade, é o mesmo que eles fazem lá fora. O grupo aqui aplaude os mais fortes, então é isso que eu vou fazer, mostrando que eu sou mais forte que esse mais fraco aqui. Eu preciso achar alguém mais fraco para poder me sentir importante. Porque lá em casa é assim, meu pai é importante porque ele é mais forte sobre mim, minha mãe é importante porque ela manda em mim, porque é tudo do jeito que ela quer. Porque eu me visto e eu ajo, eu tenho, me comporto do jeito que ela quer. Então aqui que eu vou ser o mais forte aqui, eu tenho um lugar agora para ser o mais forte, eu quero que ele se vista, se comporte e aja do jeito que eu quero. A gente replica, gente. Então, o bullying é sempre reflexo de um ambiente caseiro, assim, por assim dizer, né? Das minhas relações primárias. E quem sofre bullying também. Aqui em casa, o Joaquim, ele tem ainda algumas situações na escola que ele não sabe colocar o limite dele. E eu sei, né? Ele foi o primeiro filho, a gente estava começando a estudar, então em muitos momentos a gente não respeitou mesmo seus limites, né? Não respeitou suas emoções, a gente ensinava ele a se controlar o tempo todo, a não reagir, a não colocar limite, a entender amorosamente, filho, você tem que entender que tem que ser do nosso jeito e acabou, né? Sem nem realmente se abrir para qual é esse jeito que ele está propondo. Será que não é possível? Será que aqui a opinião dele não pode ser ouvida? Por mais que eu acho que eu já tenho tudo desenhado do dia a dia, do ideal, do isso, daquilo, peraí, tem uma pessoa ali, ele não é só mais uma atividade no meu checklist. Não foi assim.
no começo, né? A gente era amoroso, a gente nunca bateu, nunca colocou de castigo, mas a gente ainda era muito autoritário, e nós somos ainda, e muitas vezes, muito autoritário. Então, a gente já percebe que o Joaquim tem esses desafios, né? Ele sofre algumas situações na escola onde ele não sabe colocar um limite, inclusive ele sofre algumas ameaças, ele contou pra gente, eu não contei pra prof, eu não contei pra vocês porque tal pessoa disse que se eu contasse ia acontecer alguma coisa comigo, então eu não contei. Então, esse medo, né? Esse medo de se sentir mesmo, eu preciso ficar quieto, senão vai ser pior para mim, vem da onde? Da onde vem esse eu preciso aceitar e ficar quieto, senão vai ser pior para mim? Então, gente, por mais que a gente ache, não, meu filho é muito bonzinho, ele pode ser agradável, bonzinho, etc., desde que ele não abra mão das necessidades dele, dos espaços deles, das vontades deles, do jeito dele. Ele precisa abrir mão da vontade de vez em quando? Sim, gente, de vez em quando. Não é sempre o outro, a vontade do outro é mais importante que a minha. Esse que é o ponto. Tá? Esse equilíbrio na relação parental é o que ele precisa viver para poder viver esse equilíbrio lá fora. De que sim, muitas vezes ele vai ser quem vai ter a vontade atendida, muitas vezes vai ser o outro, muitas vezes vai ser os dois juntos, porque podem sentar e conversar. Muitas vezes podem se afastar e ter espaços diferentes para cada um fazer o que quer em momentos diferentes. Mas isso vem dessa relação lá de casa. E aí agora, a gente tem conversado bastante com ele, e aí vamos falar então um pouco agora sobre o que fazer. Fez sentido, gente, até aqui? Faz meia hora que eu tô falando só da onde vem o bullying, da onde vem esse lugar, né? Ou de eu querer me colocar sobre o outro, custe o que custar, me sentir importante, visto, poderoso, ou de eu me colocar nesse lugar inferior, que é melhor eu ficar quieto, senão vai ser pior para mim. Da onde vem tudo isso? Fez sentido para vocês? E aí, gente, o que a gente pode fazer então? Né? A prevenção a gente já entendeu. Ok, Alce, mas meu filho já tem 6 anos, 7 anos, 8 anos, 9 anos, 10 anos, 16 anos e tá passando pelo bullying. O que a gente faz agora? Então, a primeira coisa é assumir a nossa responsabilidade. Tanto da criança que faz o bullying, quanto da criança que sofre o bullying. Nós somos, sim, e temos responsabilidade nisso, tá? Ou ensinamos nossos filhos a ser muito bonzinhos e agradáveis, ou ensinamos nossos filhos que quem manda, quem é o mais forte manda e acabou, e aqui você não tem espaço, ou as duas coisas, ou ensinamos nossos filhos através da violência, e assim vai, né? Dependendo do temperamento, eu posso fazer a mesma coisa com 2 filhos diferentes, ou 2 filhos iguais, gêmeos. Um pode ser quem faz o bullying, outro pode ser quem sofre o bullying. Porque depende muito da personalidade, do temperamento da criança, né? Não só do ambiente. O ambiente impacta a criança e seu temperamento cria o repertório dela ali de como lidar no dia a dia. A partir do repertório que ela construiu em casa. Né? Em casa ela aprendeu que manda e outro obedece, é esse repertório que eu vou ter. E para mandar eu preciso ser violento, então eu vou ser violento. Para mandar eu preciso humilhar o outro, então eu vou humilhar o outro. Para mandar eu preciso fazer o outro se sentir culpado por ser quem ele é, então eu vou fazer ele sentir. Gente, muitos casos de bullying acontecem com o outro só fazendo a criança ou adolescente se sentir mal por ser quem ele é. Nossa, tinha que ter vergonha de ter, sei lá, esse tique nervoso. Nossa, tinha que ter vergonha de vir pra cá com esse cabelo. Nossa, tinha que ter vergonha de ter essa voz. Nossa, que ridículo, você não devia sair de casa. Aonde ele começa a ouvir isso? Você tinha que ter vergonha de fazer o que você faz. Eu não acredito que você ainda não consegue não sei o que, não sei o que. Eu não acredito, você só estuda e você tira uma nota dessa, que absurdo. Gente, exatamente a mesma coisa em outro contexto. Fazer o outro se sentir mal pelas suas dificuldades. Fazer o outro se sentir mal pelas suas características. Fazer o outro se sentir mal pelo seu jeito. Tá? Ok. Então, o que a gente faz? Primeiro, assumir a responsabilidade, olhar para trás, para a história e falar: caraca, eu me coloquei como mais forte mesmo. Eu realmente, muitas vezes, não considerei minha filha, meu filho, meus filhos, e me coloquei sobre eles e mostrei que era o mais forte que mandava mesmo, e mostrei que era nesse lugar, e, putz, realmente eu fiz isso. Então agora é minha responsabilidade também ajudar a lidar com o que eu ensinei ele, tá? E aí a gente vai chamar a criança para conversar. A gente vai chamar a escola para conversar. A gente vai chamar os outros pais da outra criança para conversar. A gente não vai, vamos falar isso de uma maneira bem didática. Nós não podemos só punir ou cobrar da criança.
Tá batendo lá na escola? Apanha em casa, até aprender a parar de bater na escola. Oi? Eu tô ensinando a bater de novo. Só que eu vou bater mais forte no outro, eu vou falar pra ele não contar. Porque senão eu vou apanhar mais forte em casa. Tá fazendo bullying com os amigos, vai ficar sem ir pra escola, vai mudar de escola, vai ficar excluído. Cada vez mais eu tô deixando o cérebro dele se sentindo ameaçado. Você não está sendo visto, você não está sendo importante. O único caminho que você sabe para isso é mostrando a sua força, porque foi o único jeito que fizeram com você até hoje, mostrando a força dele sobre você. Ou você não está sendo visto, não está sendo importante, não está sendo não sei o quê, você continua apanhando, se anula mais para não apanhar, se anula mais, se anula mais. Porque em casa eu só aprendi que quando eu me anulava, quando eu ficava quietinho, quando eu obedecia, era onde eu recebia um pouquinho de carinho. Se eu tentava me colocar, era pior. Então, não cobrem das crianças. Não cobrem, não punam e cobrem das crianças. Acolham essas crianças. A gente precisa orientar, acolher. Eles já têm um cérebro 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 anos, 15, 16. Já tem esse mapa de mundo construído nesse lugar. Ainda continua construindo? Sim, o cérebro termina de se construir com 25, 26 anos, então ainda tem muita coisa ainda para ser construída que a gente pode reformar. A gente fala que na adolescência o cérebro sofre uma reforma. Então, até ali a pré-adolescência, etc., o cérebro está construindo esses caminhos, reforçando. E na adolescência ele vai reformar, por isso que ele vem com tanta força, seu instinto, suas necessidades, porque ele vai entender, peraí, é assim mesmo? Deixa eu ver de novo se é assim mesmo. Ele vai sofrer como se fosse uma reforma nesses caminhos. A gente tem muita possibilidade ainda, mas a gente precisa assumir a responsabilidade. Não é cobrando os nossos filhos, não é punindo os nossos filhos, não é cobrando que a escola puna quem faz bullying, não é cobrando que os pais punam quem faz bullying, o filho deles que faz bullying. É a gente entendendo que é uma cultura e todos são responsáveis, principalmente os adultos. Os adultos da escola e os pais dessas crianças são responsáveis. Os principais responsáveis. A criança precisa ser acolhida e a gente precisa entender como que esses pais lidam com essa criança em casa, como que ela é vista em casa, como que ela se sente importante, como que suas vontades são consideradas, como que são os momentos de conexão com esses pais, como que suas opiniões são ouvidas, como que tudo isso é trazido para dentro de casa. Gente, uma criança que tem tudo isso dentro de casa sendo atendido, todas essas necessidades emocionais, fisiológicas, rítmicas, não faz bullying lá fora. Não tem necessidade de se sentir importante e poderoso lá fora, porque ele já está isso tudo preenchido dentro de casa. Uma criança que pode se colocar, demonstrar suas vontades, colocar os seus limites e mesmo assim ser considerada em processo de educação, porque nenhuma criança é educada, gente, eles estão em processo de educação, ser considerada saudável, tranquilo, esse processo é assim mesmo, filho. Às vezes a gente erra, às vezes a gente aprende, às vezes a gente se coloca demais mesmo, porque a gente não sabe até onde a gente está aprendendo ainda. Tá tudo bem, você é maravilhoso nesse processo de educação. O seu jeitinho mais quieto, o seu jeitinho mais enérgico, tá tudo bem, nós vamos ir ajudando você aí, lidando com tudo isso. Olha, aqui você passou um pouquinho do ponto, né? Aqui, filho, você podia ter sido mais enfático, a gente não entendeu o que realmente era importante para você. Né? Aqui você nem colocou sua opinião, a gente falou, você já concordou, a gente não imaginou que você pensasse diferente. Tudo isso a gente vai construindo em casa. Então a gente vai trazendo. A gente conversou com o Joaquim e perguntou, filho, por que eles né, estão fazendo isso ou aquilo? Ah, mamãe, não sei, eles ficam nervosos e fazem. E você? Ah, eu fico quieto. Por que você fica quieto? Ah, porque é pior. Por que seria pior? Ah, mãe, porque não sei o que, não sei o que. Em um momento em que a criança está bem. Quando ela chega chorando porque alguém fez isso com ela, alguém fez aquilo com ela, a gente só acolhe. A gente não pergunta, mas o que você fez? Mas o que aconteceu? A gente só acolhe. É muita dor, gente. Essa dor precisa ser acolhida. A gente acolhe essa criança, a gente deixa chorar. Filho, que triste. Muito triste isso que você passou. Nossa, que dor que você está sentindo. Eu imagino. Se eu sofri bullying na minha época, eu posso dizer, eu também passei por isso, eu sei o que você está passando. Se eu não sofri, mas eu fiz o bullying, eu posso dizer, putz, eu imagino, eu só imagino, filho, onde deve estar doendo. Né? Eu sinto muito, muito por você estar passando por isso. E a gente vai deixar a criança chorar, pôr para fora, falar,
Trazer tudo para fora. E aí a gente vai alimentar essa criança com muito amor, com muito acolhimento, com muito você é importante, você é visto, o que mora dentro de você é importante para mim, o que você sente, o que você passa. Nós vamos lidar com isso juntos, tá? A mamãe vai te ajudar, o papai tá aqui, nós vamos lidar com isso juntos. Fica tranquilo. Nós vamos te ajudar. Nós vamos... Não, mas não vai falar com ele que vai ser pior. Fica tranquilo, filho. Nós vamos lidar com isso. Não agora, fica tranquilo, pode. Fica tranquilo que agora a gente não vai fazer nada, eu só vou ficar aqui com você. Gente, acolhimento. Esse cérebro precisa entender. Ah, eu sou visto, eu sou importante, mesmo passando por tudo isso, eu não sou um banana, eu não devia ter feito alguma coisa, eu não devia, você devia, você devia. Quanto mais você devia, putz, eu realmente não consigo, putz, eu realmente sou incapaz, nossa, aquelas pessoas têm razão, nossa, você não devia nada. Acolhe, tá tudo bem, tá perfeito, a criança faz o que ela tem condições de fazer, se ela não tem condições de fazer, sou eu que vou ajudá-la a construir essas condições. Entende, gente? Acolha, ela só precisa sentir vista, importante, considerada e que tá tudo bem. Ela ser como ela é, ter as dificuldades que ela tem, ter os desafios que ela tem, e nós vamos ajudá-la a lidar com isso. Seja quem faz o bullying, seja quem sofre o bullying. Tá bom? Recebi a notícia que meu filho tá batendo na escola. Eu posso chegar num momento em que meu filho estiver bem, abraçá-lo e falar: filho, você sabe que eu te amo muito, né? Você sabe que eu te amo do jeitinho que você é. E eu tô percebendo que você não tá conseguindo lidar com a sua raiva, com a sua força lá na escola. Me diz, o que que tá acontecendo? Primeiro que a criança, né? Eu não consigo nem imaginar como é que essa criança vai reagir. De um lugar onde eu sempre fui punido, agredido, violentado, ou culpado, humilhado por ser do jeito que eu sou, nunca pude demonstrar aqui a minha raiva, nunca pude demonstrar aqui a minha energia, sempre tive que me conter, me controlar e tentar mostrar que eu sou, tá tudo bem, tá tudo em ordem, tá tudo sob controle aqui. E lá é onde eu explodo, não sei o quê, sendo colocado como, tá tudo bem, eu não saber lidar com isso? Meu Deus, que mãe é essa? Que pessoa é essa? Pode ser que no primeiro momento ele não tenha coragem nenhuma de trazer, porque não confia nisso que você está dizendo. A vida inteira a criança foi punida por ser assim. Agora você vem me dizer que tá tudo bem e quer que eu te conte? A gente precisa reconstruir esse espaço de confiança. Esse espaço de que é nossa responsabilidade te ajudar a lidar com isso. Eu não vou te punir porque você não consegue lidar com isso. Eu vou te ajudar, eu vou te orientar, eu vou estar com você, eu vou te dar a mão e juntos a gente vai transformar isso tudo. A gente vai perceber aonde que está a sua dor para você ter que colocar lá fora tudo isso. A gente vai olhar para tudo isso com muito carinho. E os professores também, infelizmente, têm um lugar ainda mais desafiador. Porque muitas vezes ele vai lidar com a situação ali acontecendo no ambiente dele. E é sim responsabilidade dele colocar esses limites na hora que a situação está acontecendo, para que não aconteça ali naquele lugar. Então, primeira coisa, criança precisa de supervisão constante. Criança, jovem, adolescente, precisa de supervisão. Ai, tava lá no recreio, num lugar onde a gente não enxerga, tem que enxergar. A gente tem que ver o que a criança está fazendo. A gente precisa estar atento aos momentos ali em que tem alguém sendo humilhado. A gente precisa criar sempre frases, crenças, verdades absolutas dentro dos nossos filhos, dentro dos nossos alunos, de abundância, não de escassez. Você precisa abrir mão de você para que o outro também se sinta bem. Não é. Brincadeira é brincadeira quando todo mundo se diverte. Tem para todo mundo, tem espaço para todo mundo, tem a vez de todo mundo merece ser ouvido. E isso a gente constrói dentro de casa. A Martina e a Aurora querem colo, duas crianças pequenininhas aqui em casa. Eu quero colo, eu quero colo, eu quero colo. E há algum tempo atrás eu falava, gente, pelo amor de Deus, eu não sou uma só. Opa, então para eu conseguir colo, eu preciso ganhar meu espaço, senão eu vou ficar sem. Porque se a Aurora ficar no colo, eu vou perder o colo. Então, peraí, eu preciso mostrar que eu sou mais forte, eu preciso conseguir. Eu tô alimentando uma cultura de bullying. Eu preciso ser mais forte sobre o outro para eu conseguir o colo, porque ela é uma só, ou seja, ela tem um colo só. Não. Meninas, calma, tem colo para todo mundo. Todo mundo tem sua vez. É a mesma informação, mas num olhar de abundância, que não é o nosso olhar. Nós viemos de uma cultura de escassez mesmo. E essa cultura de escassez alimenta o bullying. Para eu me dar bem, alguém tem que se dar mal. Para eu ter, alguém tem que ficar sem. Frases do tipo, você não pode ter tudo o que você quer, alimenta o bullying. Filho, a gente pode ter tudo o que a gente quer, quando der. Quando a gente não prejudicar ninguém. Quando a gente tiver feito a nossa parte. A gente pode ter tudo que a gente quer, muitas vezes. É só a gente olhar esse contexto e ir equilibrando as coisas.
Tem muita coisa, é uma cultura que alimenta o bullying. Mas quando ele acontece, a gente precisa assumir a responsabilidade e envolver a todos e entender que a culpa não é das crianças. Não adianta punir essa criança. Ela precisa sim ser orientada a como reparar. Ó, vamos olhar o que está acontecendo aqui? Você está fazendo isso, 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 está causando isso, isso, isso no outro. O que você acha que está causando? Como que você acha que ele se sente? Ah, não é uma conversa, gente. Não é uma conversa, não é duas, não é três. É todo um contexto de transformação. São atividades, são dinâmicas, são conversas, são rodas, são conversas em casas. É a busca de um psicólogo para essa família, para esses pais, de um educador parental, vendendo aí meu peixe, de um educador parental, de uma psicóloga, mas com muito cuidado, gente. Se a psicóloga disser que a criança precisa de tratamento, a gente já está tirando a responsabilidade dos pais. Todos precisam ser envolvidos. A criança é um espelho do que ela aprendeu, ela é um espelho do ambiente familiar. Ela faz bullying, ela sofre bullying em casa. Ela sofre bullying, provavelmente ela também sofre bullying em casa. Tá? O bullying acontece lá porque eu estou replicando aqui. Acho que isso ficou bem claro até agora. E aí o que eu faço então? Eu envolvo todos os adultos e eu vou dando repertório para a criança em casa para ela aprender a fazer isso na escola. Filho, sabe o que eu percebi? Que isso que você me trouxe, que você não consegue dar um basta, né? Eu falo para ele parar, mas ele não para. E eu disse: usa a mão. Não tira ele de perto de você, afasta ele. Eu não tô dizendo pra você machucar ele. Eu não tô dizendo pra você empurrar ele com força pra ele cair. Eu tô dizendo pra você mostrar que aqui existe um limite físico também. Não é só um limite verbal. Eu já falei algumas vezes. Eu já pedi. Eu já pedi ajuda dos professores. E mesmo assim está acontecendo, não deixa. Coloca o seu limite físico. Ah, tá bom. Só que se eu não deixo ele fazer isso em casa, ele vai fazer lá? Quando eu estou pegando ele à força, sei lá, para colocar no carro, para amarrar o tênis, para pentear o cabelo, para levar pro banho, e ele diz para e tira a minha mão dele, ou ele diz para e me empurra porque eu tô indo para cima dele, eu vou dizer o quê? Não faça isso, você não pode fazer isso comigo. Eu vou dizer: filho, obrigada por demonstrar que eu estava ultrapassando o seu limite, que eu estava sendo impositiva, que eu estava sendo abusiva, que eu não estava vendo que existe aqui um corpo, uma pessoa que precisa ser respeitada. A partir do momento em que ele fazendo isso em casa, eu permito que ele faça isso em casa, ele vai saber fazer lá fora. A partir do momento em que eu ensino um repertório para ele em todos os níveis de necessidade, você está apanhando fisicamente na escola, não deixe, segure a mão dele, saia de perto, segure a outra criança, empurre a outra criança, não deixe ela te bater. Mas ela precisa poder fazer isso em casa. Se em casa você for para cima dela, ela te empurrar, você precisa agradecer e parabenizar. Obrigada por você colocar o seu limite para mim. Eu não estava percebendo. Eu estava tão inconsciente na minha necessidade de mostrar que eu mando aqui, que é a mesma do que faz o bullying na escola, que eu estava ultrapassando todos os limites do respeito. E você soube colocar esse limite de volta. A partir do momento em que eu pego meu filho com força e puxo pelo braço, ele tira minha mão e fala: não me puxa. Você tem que dizer: você tem toda a razão, eu não tenho direito nenhum de puxar você. E não, você acha que você pode tirar minha mão? Faz sentido, gente? Faz sentido que todas as ferramentas que combatem o bullying começam em casa e na responsabilidade dos adultos? Como que eu converso com essa escola sobre os ambientes ali disponíveis para essas crianças? Sobre esse cuidado de afastar muitas vezes, de dar ferramenta, de ser esse parceiro. Né? A professora do Joaquim chamou ele e falou: Joaquim, por que você não me contou? A gente conversou com ela, etc e tal. Você não me contou, aconteceu algumas vezes, você não me contou. Ele disse que se eu contasse, né, ia ser pior, tá. E a gente explicou para ele, e ela também explicou para ele: olha, a gente precisa sempre se unir, né? Sozinhos, muitas vezes a gente é mais fraco mesmo. E a gente não pode ser mais fraco, a gente precisa mostrar que todos temos forças iguais, porque nós podemos se unir. Quando um é muito mais forte, talvez está ultrapassando os limites, a gente pode se unir para colocar o limite desse grupo. E aí sim, de novo,
né? Precisamos entender os limites, as forças, os equilíbrios, a sociedade precisa ir entendendo isso. Se eu preciso de mais gente para mostrar para esse que ele não pode ultrapassar o seu limite, eu vou pedir ajuda de mais gente. Agora, eu não pedir ajuda porque senão ele vai fazer mais coisas, é fortalecer ainda mais essa pessoa que não está sabendo os seus limites e respeitar o limite do outro, né? Então, tudo isso foi conversado, a professora trouxe para ele, a gente trouxe para ele, e hoje eu perguntei para ele, porque eu ia fazer a live, falei, filho, aquela situação daquelas crianças, né, que estavam batendo, etc. Aconteceu de novo, dele falou assim, quase, mas eu empurrei ele. Eu falei, como é que foi? Ele falou, ele tava com muita raiva porque aconteceu não sei o quê, que eu não lembro exatamente o que aconteceu, e ele veio pra cima de mim, eu empurrei ele e falei, para, você não vai me bater hoje. E ele se assustou e parou, e falou, nossa, desculpa, Joaquim, porque no fim eles são amigos. Mas nos momentos de explosão e de raiva, esse amigo não sabia se conter. Então, gente, essa ideia de que temos que ensinar nossos filhos a se defenderem, a baterem de volta, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, inconsciente, achando que a gente vai ensiná-los a se defender lá fora, sendo que dentro de casa a gente não deixa eles colocarem os seus limites para dentro, pra gente, pode esquecer, não vai acabar com o bullying, tá? Não vai acabar com o bullying, vai para outro lugar. Ou daqui a pouco essa criança que você está ensinando a se defender, se apanhar lá, apanha em casa também, quantos não falaram isso, né? Ou, se eu souber que você bate em alguém, se apanha em casa, quantos não falam isso? Ou, é melhor ser vítima, filho, é melhor que batam em você do que você ser o agressor. Quantos não falaram isso? Abre mão de sua necessidade, mas pelo menos não arranje briga. Ai, filho, tudo bem, eles fazem isso, mas você vai ver no futuro. Eles vão ser pessoas que não terão futuro. Você será a pessoa que terá futuro. Será? Tem alguns números que eu trouxe aqui que eu não trouxe antes, mas tem várias pesquisas hoje falando sobre bullying para tirar essa normose, para tirar esse negócio de faz parte da infância. Não é normal fazer parte da infância, tá? Nem sempre as escolas estão preparadas para situações conflituosas. A grande maioria não está, né, Karina? A grande maioria não está. Eu não vou dizer nem 100% das escolas, tá? Eu poderia dizer, mas não são 100%, mas é quase. Porque a gente só sabe punir. A gente só sabe educar ou pela punição ou pela recompensa. E isso não acaba com o bullying. Porque o bullying é exatamente isso. É eu punir o outro para eu ter o que eu preciso. Então a gente não acaba com o bullying. A gente só muda muitas vezes ele de lugar, maqueia, mas as dores de quem sofre continuam lá. E as dores de quem faz também. Porque quem faz o bullying também está sofrendo. Como a gente viu. Olha, tem uma pesquisa que eu não soube repetir o nome aqui da instituição, mas diz assim, uma pesquisa bem atual. As mulheres que sofrem, as meninas, né? As mulheres que sofrem bullying na infância têm 27 vezes mais chance de ter transtorno do pânico no início da fase adulta. Os homens que sofrem bullying na infância têm 18 vezes mais chances de ter pensamentos e comportamentos suicidas. Isso, os que chegam até a fase adulta. Tem graves consequências na vida social, autoestima, principalmente, né? Não confiar mais nas outras pessoas, sempre achar que está em perigo. E isso vem da onde, gente? Não é do bullying da escola, é do bullying da escola que é consequência de um bullying lá de casa. Meu cérebro já foi construído nesse lugar de um manda, outro obedece, de que o mundo é perigoso, de que as relações são perigosas, de que a gente precisa ter muito cuidado aqui, pisando em ovos o tempo todo, senão eu posso levar uma bronca, senão eu posso desagradar alguém, ou então que se eu posso perder o meu poder. O bullying impacta no desempenho escolar de forma muito grande, né? Tanto de quem faz o bullying, quanto de quem sofre o bullying, tem muito impacto no desempenho escolar, e isso, consequentemente, tem impacto na questão do emprego, na questão do sucesso profissional, da vida financeira, porque tudo isso tem a ver com autoestima, tudo isso tem a ver com resultados práticos, que todo esse mundo bioquímico e fisiológico que mora dentro da gente traz de uma maneira muito visível no dia a dia, mas que a gente tende a separar, né? Tudo bem, filho, nossa, você tá passando por isso, mas isso não pode interferir nas suas notas, né? Eu vou lá conversar com a professora, eu vou falar com a mãe daquele meu coleguinha. Não é falar e jogar responsabilidade, gente. Esse é o problema. Não, temos que falar com a professora, daí joga. O que vocês vão fazer? Não é o que vocês vão fazer, o que nós vamos fazer? Pai desse coleguinha que tá fazendo bullying com o meu filho, como que a gente pode lidar com isso? Né? Tem uma live que eu vi a Alcione Andrade fazer, uma educadora parental que estuda neurociência, que estuda desenvolvimento infantil, que pode nos dar uma base. Vamos assistir, depois a gente conversa, como é que a gente pode lidar? Escola,
Sabe esse bullying que está acontecendo aqui dentro? Vamos assistir aquela live, vamos estudar um pouquinho sobre neurociência, sobre por que esses cérebros estão buscando tanto esse poder, esse espaço de ter a sua vontade, de ter a sua opinião, de ter a sua voz sendo colocada sobre os outros. Cadê o espaço de voz, de troca, de olhar para a individualidade dessas crianças dentro da escola? Por que tem algumas escolas em que o bullying não acontece? Não de forma tão agressiva e visível assim. E aí eu não tô falando de escolas que a punição é tão grande que o bullying não acontece dentro da escola, mas acontece ali fora da escola, indo para casa, no parquinho, na esquina, no clube, né? Porque na escola eu não posso fazer nada, porque senão eu vou ser muito punido. Ah, mas esse cara vai me ver lá na rua, lá no bairro. Eu não tô falando do bullying dentro da escola. Eu tô falando do bullying entre esses jovens que frequentam essa escola. Não é a escola que mais pune quem faz bullying que não tem bullying. Ele está maquiando o bullying. Aqui dentro a gente não deixa acontecer, mas ele está alimentando para que ele aconteça lá fora. Não é pela punição, não é pela recompensa. É pela responsabilidade dos adultos em atender às necessidades neurológicas dessas crianças e ensinar os caminhos para lidar com as suas explosões emocionais, com os seus limites, com as suas necessidades. Não é culpando a criança e responsabilizando a criança. É assumindo a responsabilidade enquanto adultos, formadores desses cérebros. Não formadores desses cérebros, que eu acho que é muito uma didática muito ruim pensar nisso. Uma imagem muito ruim pensar que eu estou formando esse cérebro, mas os principais responsáveis pelos caminhos neurológicos que esse cérebro está construindo com relação aos relacionamentos humanos. Como eu posso me relacionar com o outro de forma que as minhas necessidades sejam atendidas de forma respeitosa, empática, sempre considerando todos aqui com igual valor e igual dignidade. Essa é a proposta, para prevenir o bullying, para lidar com o bullying. Grupos, atividades, dinâmicas, amparo a esses pais, tanto de quem sofre quanto de quem faz o bullying. Não dá para jogar responsabilidade também, a culpa em cima desses pais, porque eles não sabem o que fazer. Se soubessem, teriam feito. Ninguém sabe o que fazer, não faz, gente. A pessoa pode até ter uma informação, mas ela não sabe como colocar em prática. Ela não sabe como colocar no seu dia a dia tão atribulado, tão cheio de coisas, etc. Precisa de apoio e de amparo. Para isso, fico à disposição também, e tanto para falar, para conversar, para ir nas escolas, para levar palestras, para levar workshops, para levar ideias, para facilitar reuniões. É muito importante que a gente entenda que muitas vezes a gente vai sim precisar de profissionais, porque nós estamos imersos, mergulhados nesse mesmo problema, nas emoções, e com as nossas emoções, com as nossas dores de infância, de quem sofreu bullying e vê o filho sofrer, ou de quem fez o bullying e vê o filho sofrer, ou vê o filho fazer bullying, que muitas vezes eu nem reconheço que eu fiz. Ai, gente, era só uma brincadeira, onde já se viu. Chamar o amigo de um apelido, até hoje a gente chama ele desse apelido, mas você sabe se ele gostava? Você sabe se ele se sentia bem ou mal com aquele apelido? Ah, imagina, todo mundo chamava, mas e daí? Tudo isso que fez parte da nossa normose na infância não é para ser normal. E nós precisamos, muitas vezes, de ajuda, sim, profissionais, para lidar da gente com a gente mesmo, com os nossos filhos, com os filhos das coleguinhas da escola. Precisam ser feita uma força para tudo isso, porque é sempre resultado de um contexto que começa em casa e vai para os demais ambientes. Faz sentido, gente, para vocês? O que vocês trazem aí de tudo isso sobre essa questão do bullying? Um assunto muito importante que tem tudo a ver com educação consciente, né? Gente, queria dizer para vocês de novo, quem não se inscreveu ainda na palestra do dia 3 de novembro, é uma palestra gratuita que eu estou preparando com muito carinho, com muito conteúdo, com muita profundidade, que é a palestra sobre a melhor mãe que eu posso ser. Tá? A gente vai conversar aí sobre esses desafios da maternidade, como que a gente pode colocar em prática. Eu vou trazer muitas das minhas vivências, porque esse é o caminho que eu tenho buscado, né? E que eu quero trazer aqui com muita qualidade para vocês. No dia 3 de novembro, às 9 da noite, o link de inscrição tá nos meus stories, tá no meu perfil, na minha bio. Quem tá me vendo pelo YouTube também tem aqui um vídeo que vai para o link, tem o link de inscrição também. Participem, se inscrevam, compartilhem com todo mundo que vocês conheçam. Nós temos condições, gente, de mudar essa cultura. Nós temos condições. Somos a geração pioneira, porque é agora que chegou as informações científicas até nós. Então, a gente precisa ser corajoso.
A gente precisa lutar contra a maré, nadar contra a maré, né? E abrir caminhos nesse mapa de mundo cerebral que nem nós não existem. Pegar o facão e ir, vamos se machucar e vamos se arranhar e vamos perceber que esse caminho também não é o ideal e vamos voltar e vamos em outro. Mas estamos aqui para isso, juntas, né? Temos que unir forças. Tudo bem? Podemos terminar então? Então, gente, até semana que vem, no próximo Bússola de Paz, quinta-feira, dia 3, que é o dia da palestra à noite, 3 de novembro, às 9 horas da noite. Se inscrevam e participem. Até mais!